Muito bom dia a todos vocês que estão aqui conosco nessa ocasião, aqui através do Zoom. Que a graça e paz de Jesus esteja conosco nesse domingo, dia 12 de março. Hoje temos mais um encontro, do Encontro 7, e hoje o nosso orador, nosso querido irmão e ancião Irã, esse grande homem de Deus. Antes de nós iniciarmos, então, a discussão da temática do capítulo 2, eu quero convidar você, todos que estão aqui conosco, para nós orarmos juntos e pedirmos a bênção do Espírito Santo nesse momento em que estamos aqui. Então, eu gostaria de pedir aí, quem sabe, a oração da própria irmã Rúbia. Irmã Rúbia, você consegue fazer essa oração inicial para nós, breve? Sim. Bom dia, Deus. Nós estamos aqui contentes novamente com esse encontro. Orienta o irmão Irã, né? E todos nós que estamos aqui para ouvir a tua palavra nessa manhã, nessa madrugada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom, meu querido amigo, irmão Irã. É contigo, valoroso. Vamos aí discutir a temática do capítulo 2. Bom dia a todos, mais uma vez. A temática aqui é um capítulo, eles são capítulos bem amplos, né? E fala sobre qual é a raiz dos nossos problemas. E faz uma pergunta assim: existe uma causa espiritual? Será que é a falta do Espírito Santo? Geralmente, né, o ser humano, nós temos a índole, a capacidade de sempre procurar um culpado para a raiz dos nossos problemas, né? E nesse tema nós vamos estudar qual é realmente a causa da nossa deficiência, a causa dos nossos problemas, da falta do desenvolvimento em nossas igrejas e nos trabalhos. E aí eu sempre, quando eu falo sobre o Espírito Santo, quando eu estudo sobre o Espírito Santo, eu fico me perguntando, né? Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Né? É uma reflexão, né? Para que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Se hoje eu tenho, vamos dizer, um pouco do Espírito Santo e não uso, por que ele vai me encher? Qual é a finalidade? E às vezes eu digo que talvez se eu fosse cheio do Espírito Santo, eu faria como Eliseu naquela fase inicial, né? Mandaria vir ursas e matar todo mundo que eu não gosto. Então, precisamos nos preparar melhor para recebermos o dom do Espírito Santo, né? Seu talento e nos empenharmos mais no serviço, na causa de Deus, né? Para podermos, assim, recebermos mais. Porque não adianta ele nos encher de uma coisa que a gente não usa. Né? Porque o Espírito Santo, se ele habitar em nossa vida, nós vamos ter que trabalhar mais. E se hoje a gente é preguiçoso, não quer trabalhar na causa de Deus, então não adianta ele querer nos encher, né? E diz assim em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Muitas vezes nós não temos o Espírito Santo porque não pedimos. Quando pedimos, pedimos de forma errada. É o que eu mencionei anteriormente, né? Pedimos por interesses próprios e para fazer tarefas errôneas. Então, por isso ele não nos permite sermos mais usados por ele. E tem um outro pensamento aqui que diz assim: nós falamos acerca de Cristo, falamos sobre o Espírito Santo e todavia não recebemos esse benefício porque nós não entregamos a nossa alma completamente, né, à vontade de Cristo. E para isso não basta apenas orar, né? Como nós comentávamos esses dias, oração, ela envolve ação. Tem que orar e tem que ter atitudes, né? O cerne da questão diz que o pensamento está em nós permitirmos ser guiados por Cristo. Na página 24, né? Agora passando para a página 25, porque o tempo é reduzido, né? E diz assim: 3 grupos de pessoas e seus respectivos relacionamentos com Deus. Isso aqui me chama bastante atenção. Ontem
comentamos algo sobre isso na lição, né? A lição dava de fazer uma conexão com essa situação, onde falamos aqui da existência do homem natural, o ser humano espiritual e o ser humano carnal. O mundo hoje em dia, ele está dando uma ênfase terrivelmente grande para o homem natural, né? O mundo hoje ensina que você tem que aproveitar o momento. A vida é curta, não sabemos até quando viveremos nessa terra, quando vamos morrer. Então, o que o mundo ensina? Você tem que aproveitar a vida. Você tem que viver, né? E aí, dessa maneira, o ser humano acaba gastando todas as suas forças, todas as suas economias, envolvendo todo o seu dia no viver, aproveitar a vida, fazer o que gosta, porque não sabe quanto tempo tem de vida. É totalmente o contrário do ensinamento bíblico. Esse é o homem natural. Vive apenas para si mesmo e acredita em si mesmo, né? E acredita no seu potencial unicamente. Quer viver para satisfazer seus desejos, seu apetite, sua vontade. O homem espiritual é totalmente ao contrário disso. E tem também o homem carnal. E aí, na página 25, na 26, melhor dizendo, ele vem esmiuçando aqui o que é o homem carnal. Diz que o homem carnal é a maioria da igreja. O coração tem de estar aberto à influência do Espírito Santo, ao contrário, não pode ser obtido as bênçãos de Deus. O homem espiritual, ele é um cristão autêntico. É a situação em que a gente busca ser, né? Buscamos ser um homem espiritual, ser humano espiritual. Diz que na parábola lá no ensinamento de Laodiceia, na mensagem a Laodiceia, o homem espiritual ele é considerado quente. E na parábola das 10 virgens, ele é considerado o ser humano sábio. Por quê? São as virgens prudentes, né? Já o homem carnal, ele é as virgens loucas, né? E na mensagem a Laodiceia, ele é o morno. É aquele que Deus está pronto para vomitar. Não é frio e não é quente, né? O frio tem a possibilidade de esquentar, de ter uma comunhão com Deus. O quente está numa comunhão plena com Deus. E o morno é aquele cristão, mais ou menos, né? Que naquelas brincadeiras até se fala que é o crente Raimundo, né? É aquele que está com o pé na igreja e o outro está lá no mundo, né? Então, ele, aqui no pensamento, na página 27, diz que esse crente carnal, ele não conhece a sua situação, ele não sabe, né? A maior parte dos cristãos carnais desconhece a sua condição. Eu até sou um pouco receoso nesse pensamento, porque eu acho que na maioria dos crentes carnais, ele reconhece a sua situação, ele só não quer mudar, porque ele quer servir a 2 senhores, né? Quer estar na igreja, né, no sábado, e o resto da semana, eu até já tenho comentado sobre isso em alguns temas, no resto da semana ele não se identifica como adventista. Ele quer aproveitar a vida, ele quer ser o carnal. Aí no sábado, por um desencargo de consciência, ele vem na igreja. Chega mais tarde, sai mais cedo, muitas vezes, porque ele não quer conexão, ele não quer comunhão, ele quer apenas cumprir um ritual, uma ritualística de vir à igreja aos sábados por um desencargo de consciência, mas não quer mudança. E aí, aqui traz um tema aqui em negrito que diz assim, ó, a oração: Pai nosso que estás nos céus, ajuda-nos a refletir nessa pergunta. Sou um cristão carnal? Se realmente sou um cristão carnal, ajuda-me imediatamente a reconhecer isso. Opera o teu querer em mim e ajuda-me a estar disposto a aceitar tudo
o que desejas. Guia-me para uma vida cristã plena de alegria e também a vida eterna que tu prometeste. Renova o meu coração. Obrigado por atenderes a minha oração. Amém. Vem aqui uma reflexão de uma oração, né? Que nós precisamos estar unidos a Deus, buscando em Deus essa mudança, né? Precisamos. Oi. Eu queria fazer um comentário com relação a isso que o senhor falou, né? Talvez o autor, o pastor Helmut, ele frisa aqui a questão de que muitos não sabem, porque eu vou dizer uma coisa. Quando eu li esse livro, eu falei assim, misericórdia, eu não sabia. Eu era um desses, porque eu estava vivendo a minha vida num período em que eu trabalhava demais para Deus, eu estava servindo a Deus, mas não estava tendo uma comunhão plena com Deus. Então, você citou uma realidade, talvez, de um carnal que vive uma vida meio dúbia, assim, no sentido de aproveitar os desejos carnais do mundo, né? Mas existem situações, como o meu caso aqui, né? Que eu, infelizmente, confesso, tristemente aqui para os irmãos, que eu estava carnal e não sabia, porque a minha vida não estava em conexão plena, ou seja, eu não tinha plena comunhão com Jesus, eu não conversava com Jesus como deveria, mas eu, então, estava vivendo uma vida carnal. Porque ele apresenta aqui na página 25, de que essa coisa de carnal, que na verdade é bíblica, né, é aquele relacionamento parcial ou fingido com Deus. Muitos têm esse relacionamento parcial e fingido. Eu oxalá que não sejamos nós, né? Sim. Eu acredito que o pastor, que o irmão falou o nome aqui, que eu nem sei pronunciar essa palavra, como é que é? Herman? Helmut Haubel. Ah, tá. Daí vai dar problema aqui para falar. Eu acredito que o carnal, né, tanto nos ensinamentos proféticos como no ensinamento da Laodiceia, é a maioria, né? O carnal é a maioria. Muitos realmente, como disse o irmão, corrigindo ali, muitos realmente não se identificam como carnais, né? E muitos se identificam, né? E muitos são levados a ser carnais, porque muitas vezes naquela ânsia, de repente, de levar a mensagem à pessoa, né? Ele é levado, vamos dizer assim, ao primeiro degrau da escada de Jacó, ele estaciona ali, passa o resto da vida naquele degrau ali, né? Não é ensinado a ele a galgar os outros degraus, e ele fica naquela situação ali. Não é mundano, não é cristão, mas está na igreja, está na comunhão, e acha que está tudo certo, né? Então, certo. Acaba sendo o homem carnal nessa situação de ignorância espiritual, né? Não conhecendo a sua situação. Porque para a gente conhecer a nossa situação, como disse Paulo, é preciso nós olharmos no espelho, né? O espelho vai mostrar os nossos defeitos. O espelho aqui é Cristo. Cristo vai mostrar se somos carnais ou se somos naturais, né? Ou se somos espirituais. Eu acredito que dificilmente conseguimos nos identificar como seres espirituais, porque o profeta, o apóstolo Paulo diz que quanto mais próximo ao espelho a gente chega, mais defeito a gente vê na gente, né? Então, a pessoa chega a dizer assim, eu sou espiritual, eu sei lá se é um pouco de arrogância, de presunção, né? Mas eu acho que a gente nunca vai se achar completamente espiritual, porque a maioria dos apóstolos também não se acharam, né, capacitados plenamente. Mas a gente vê no decorrer da história que isso é possível, né? Graças a Deus, graças à Trindade, né? Isso é possível. E aí, Paulo aqui falando aos Coríntios, né, no capítulo 3, verso 1 a 4, ele diz que interessante essa capacidade, é um apóstolo que eu admiro muito, Paulo, pela sua capacidade, profundidade da escrita, né? E essa capacidade de discernimento, de saber falar para certas pessoas em certos locais, né? Ele diz, olha, eu lhes dei leite, né? Porque, quer dizer, lhes dei uma mensagem fraca porque vocês são carnais, né? Vocês não têm capacidade para ouvir uma mensagem mais profunda,
né? E aqui ele estava falando de homens carnais, de homens naturais, mas aqui no tópico seguinte, no parágrafo seguinte, nós vemos que o cristão carnal, ele é a maioria, porque ele é aquele cristão mais ou menos, né? É aquilo que a gente já comentou anteriormente. Diz assim: muitos cristãos carnais estão insatisfeitos com a sua vida espiritual, estão decepcionados e sofrem com o sentimento de que tudo é sem sentido, né? Muitas vezes o homem carnal, ele vai se acostumando, seres humanos carnais, vamos nos acostumando com as situações e paramos de olhar para frente. Começamos a olhar para os lados. E quando a gente começa a olhar para os lados, a gente vai esfriando espiritualmente e vai olhando para as pessoas e cada vez vai se tornando mais carnal e menos espiritual. Devemos ter muito cuidado com isso. Um professor dizia uma vez na sala de aula, quando eu estava na graduação, que aqueles alunos que querem aprender sentam da metade da sala para frente. E aqueles alunos que apenas querem vir à sala de aula sentam da metade para trás. Era uma estratégia dele, né? Era um pensamento dele. Mas quando a gente senta mais na frente, a gente presta mais atenção na mensagem. Quando a gente senta mais para trás, a gente começa a olhar mais para as pessoas, né? É desviado a atenção mais facilmente, principalmente quando a gente tem problema de concentração. É uma ideia, né? E qual é o nosso maior... Oi. Deixa eu fazer aqui um breve comentário, permite? Na última vigília que estivemos ali, em frente à praia lá em Bituba, algo muito engraçado aconteceu que deixou todos os que participaram refletindo, né? Vou aqui contar de maneira breve. Uma senhora se aproximou, não só ela, tinha aproximado outras pessoas também, é um culto, que legal, tal. Mas essa se aproximou e perguntou: posso ficar aqui? Vocês estão começando agora? E nós estávamos já no final, naquele momento que era o final da meditação bíblica. E aí a gente entrar para a parte ali dos testemunhos, né? Enfim, as impressões. E ela ficou: não, seja bem-vinda e tal, sentou. E aí foi começando com a pessoa que estava à minha esquerda, e foi indo, até que chegou nela. E aí essa senhora começou a dizer de que ela veio do Rio de Janeiro, uma senhora morena, e dizia a respeito da sua vida, de que ela era cristã, mas ela estava afastada, mas ela estava procurando que na igreja onde eles chamavam, qualquer um chamava ela ia. E aí sabe qual que é o nome dessa mulher? Laodiceia. E naquele que ela falou o nome dela, todos nós ficamos ali olhando atentamente, meio que olhando um para o outro, pensando assim: meu Deus, esse recado aqui é para nós. Porque aquela mulher estava descrevendo, às vezes, a condição da nossa igreja, nossa situação, né? E aquilo ali mexeu muito com a gente. Depois a gente começou a comentar uns com os outros, né, a respeito desse episódio, que mexeu bastante com a gente. E eu já quero aproveitar algo que me escapou aqui lá no começo. O irmão engatou primeiro e foi forte, mas que é importante nós falarmos. O irmão comentou no começo a respeito de que nós pedimos e às vezes não usamos o Espírito, não permitimos ser usados por ele como deveria. Mas muitas vezes a gente acha que está pedindo o Espírito Santo, mas não é o Espírito que nós estamos recebendo, ou não estamos recebendo porque estamos, através dos cultos que a gente faz, que muitas vezes são mais cultos voltados para a forma como eu acho que deve ser, do que como Deus quer receber aquela forma de adoração e culto, faz com que, ao invés de que o Espírito se aproxime, ele seja afastado. Então, nós temos que tomar cuidado também, como eu tenho visto por aí muitas vezes, com os cultos que a gente tem prestigiado ao Senhor. Será que estamos, de fato, fazendo com que ele se agrade desses cultos ou não? Estamos mais afastando do que permitindo que ele esteja entre nós, né? São essas reflexões interessantes. Sim, continuando aqui, obrigado pela participação. Diz que muitos me dirão naquele dia, né? Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, tal, profetizamos, e aí Cristo detará uma sentença terrível, né? Diz: não vos conheço, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, Jesus diz que ele não nos conhece
porque ele não tinha comunhão verdadeira com Cristo, né? É aquele crente, como o sistema que eu já mencionei anteriormente. Esse é o ser humano carnal, né? Não tem relação com Cristo, mas quer as benéficas do verdadeiro cristão, né? Não quer estreitar o seu caminho com Cristo, mas quer os benefícios da salvação. E aí eu sempre, nesse tema, quando comentamos sobre isso, eu sempre faço uma reflexão, né? Convido os ouvintes para uma reflexão, dizer assim, para que você quer vida eterna? Para que você quer ir para o céu? Né? Fazer o quê? Se hoje não tem prazer em estar na presença de Deus, se nós não temos prazer hoje em estar na presença de Deus, para que nós queremos vida eterna? Para estar na presença de Deus constantemente, fazendo o quê? Né? Se o que Deus pede que façamos junto a Ele, nós não queremos fazer hoje. Seria uma tristeza termos vida eterna se tivermos com esse pensamento, né? É verdade. E aí diz um pensamento assim, ó, isso pode ser rapidamente mudado pela graça de Deus, né? E diz que lá na frente, nos próximos capítulos, vamos estudar sobre isso, que a graça de Deus pode fazer-nos mudar, né? Como eu acredito que está fazendo, e pode levar muitas outras pessoas a mudar. Por que é tão importante se entregar a Deus completamente? Porque é o único meio, é a entrega completa, né? A entrega, mais ou menos, ela só serve para o inimigo. O inimigo, ele nos aceita mais ou menos, porque o mais ou menos é dele, né? O mais ou menos já até um dia fizeram uma apresentação, os juvenis na igreja, e eu achei muito importante, né? Porque diz que quando nós adiamos a nossa decisão, nós já decidimos, né? Quando nós não tomamos uma decisão, nós já decidimos. A incerteza já é uma decisão. E aqui diz que pela graça de Deus é possível essa mudança, né? Essa reviravolta em nossa vida, e através do poder da Trindade é possível nós nos achegarmos a Deus completamente. Diz que o nosso ego ele é ofendido facilmente, né? E nos irritamos facilmente, ressentimentos. É a situação do ser humano carnal, né? O ser humano carnal, ele muitas vezes vai à igreja, vamos à igreja, não para adorar a Deus, mas para sermos adorados, né? Para sermos notados. E por isso precisamos de uma entrega completa a Cristo. E diz que a nós compete escolher se queremos ser libertados da escravidão do pecado ou continuarmos nessa situação de pecaminosidade, lá na página 30, né? Buscando mais para nós mesmos e menos para Deus. Diz que não existe tal coisa, como eu já falei anteriormente, como a entrega parcial. Ou nós somos de Deus ou não somos de Deus. Não há meio termo na questão espiritual. Há meio termo, sim, como eu já falei anteriormente. Para o inimigo, o meio termo está ótimo, mas para Deus não. Ou somos cristãos autênticos ou não somos. O cristão carnal, ele se torna muitas vezes pior do que o natural. Por quê? Porque o natural há uma possibilidade de ele se tornar um crente espiritual. O carnal não. O carnal ele acha que está bom assim, né? Ele acha que está bom assim, não precisa de mudança. Se você vai conversar, ele já conhece a mensagem, né? Ele não abre espaço para melhoras. E diz assim, um pensamento assim: assim, uma pessoa pode estar na igreja e ainda estar perdida. Como é trágico, a parábola sobre as 10 virgens e a mensagem para a igreja Laodiceia também ilustram bem isso, né? Não aceita reflexão, não aceita o ensinamento profético, né? Lá no livro Vida e Ensino,
traz uma reflexão sobre esse assunto também, onde mostra aquele sonho, quase uma visão sobre o caminho estreito, né? Onde, no decorrer dessa vida, nós precisamos, dia a dia, ir deixando as bagagens e se unindo mais e mais a Deus, até chegar naquele ponto de vida em que Jó tinha, né? Aonde, se ganharmos ou se perdermos, tudo é graças a Deus, né? Sem reclamações. Diz assim: por que o carnal tem tanta dificuldade de identificar o que lhe falta? Por quê? Porque ele se acha cheio, ele se acha completo, né? E ele diz assim: se isso não mudar, vomitar-te da minha boca, Deus diz, né? E o crente carnal, ele acaba sendo um crente muito reclamão, né? Ele apenas busca satisfazer-se, ele busca a sua satisfação própria. É aquele crente é aquela pessoa que muitas vezes ele acha que veio para a igreja, seus problemas acabaram, né? Tem que acabar porque agora ele aceitou a mensagem. Eu digo, olha, quando você aceita a mensagem, seus problemas começarão, porque agora começa uma briga interna, né, entre o homem natural e o homem espiritual. E aí você passa pelo sistema carnal para chegar no espiritual. Se nós estacionarmos aqui, a nossa vida será uma vida difícil, uma vida de problemas. É preciso avançar mais para os problemas diminuírem, né? Não que vai acabar as provações, isso não, mas a gente vai conseguir vencer as tentações à medida que nós nos aproximamos do espiritual, porque a Bíblia fala, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, à medida que vamos resistindo, vamos passando da esfera carnal para a esfera espiritual. Diz que muitas pessoas percebem que está faltando algo, mas não sabem o que é, né? Diz aqui o pensamento. Muitas vezes não sabemos o que é esse algo. Avançando aqui, diz assim, ó, por que Jesus chamou os membros carnais de morno? Porque é o que nós já conversamos, né? Jesus estava do lado de fora e ele, muitas vezes, batendo a porta, né? Querendo entrar. Mas isso não era possível. Por quê? Porque não havia espaço para ele. E Jesus muitas vezes está batendo a porta de nossa vida, querendo fazer parte completamente da nossa vida, mas nós estamos cheios ainda, né? E como eu falei anteriormente lá no sonho da profeta, é preciso nós largarmos as nossas bagagens para que Cristo possa passar a fazer parte completamente de nossa vida. Diz assim, uma pessoa pode até ser membro comprometido na igreja, como o pastor já falou ainda há pouco, né? Um líder diligente, um pastor, um presidente, e ainda ter uma relação morna, uma relação carnal com Cristo. A pessoa está tão dedicada na realização de muitas tarefas na igreja que acaba negligenciando a sua relação com Cristo. É exatamente aquilo que o pastor falou há poucos instantes, né? Era exatamente isso aqui que eu senti, irmão. Nossa, aí para mim foi um choque. E aí, desde então, eu tenho tentado, pela graça de Deus, mudar esse quadro. E eu digo, não só mim, mas qualquer um de nós, todos nós estamos propensos a esse tipo de situação aqui. Ninguém está isento, né? Irmão, Renan, estou pensando aqui que esse capítulo é um capítulo bem extenso, né? Agora nós estamos aqui... É quase um livro. Que tal a gente dividir ele em duas partes? Aí, semana que vem... O irmão que manda. Fazer ali as considerações a partir da parábola das 10 virgens. O que o irmão acha? Sim, eu concordo. Porque realmente ele é difícil conseguir completar ele nesse tempo e a gente acaba passando por cima de muito tempo para cumprir o horário e deixando uma parte muito interessante da doutrina, né? Se o irmão achar assim, eu concordo. Ok, então vamos fazer. Se o irmão tiver mais algum comentário, se alguém quiser falar mais uma... Paralisamos aqui mesmo. Fechou.
Então tá. Então vamos, se o irmão quiser fazer a oração para encerrar esse primeiro momento, ou pedir para alguém Vamos fazer, lá. fica... Aceito. Pai amado e Pai bondoso, estamos, Senhor, aqui na Tua presença, querendo aprendermos mais da Tua palavra, para podermos, assim, ter uma vida mais íntima contigo. Amém. Permita, Senhor, que o Espírito Santo continue trabalhando conosco, batendo em nossa porta, querendo fazer morada em nossa vida e querendo nos encher dele mesmo. Porque e para isso, Senhor, nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos, reconhecendo que estamos na esfera carnal, precisando passar para a espiritual. Seja com todos os lares aqui representados nesta manhã. Amém. Amém, glória a Deus. Quero dar as boas-vindas também ao irmão Gero, né, que está aqui entre nós. Eu não tinha cumprimentado você, meu querido. Bom, amados, esse é o momento, então, da intercessão. Você já sabe como é que funciona. Então, quem quer interceder, apenas levante sua mão direita para eu saber aqui. Ok? Maravilha. Então, é todo mundo. Então, vamos começar assim na sequência, como está aqui para mim. A irmã Rúbia, depois da irmã Rúbia, o irmão Irã, depois do irmão Irã, a Silvana, depois da Silvana, o Rogério. E depois é eu, se sobrar tempo. Bom? Todos pegaram a sequência aí? Então tá. Podem começar. Deus, primeiro eu queria te pedir uma bênção especial para o pastor Rufino, para o Irã, para a irmã Silvana e para o irmão Rogério, que estão aqui nesse momento, Senhor. Amém. Tu nos despertou para estar nesse momento, então é porque tu tens coisas para passar para nós. Tu sabes o que a gente passou com o Wilson, um colega muito querido, que trabalha conosco já há 13 anos. Ele é uma pessoa que tem uma dificuldade, mas ele é uma pessoa muito sábia. Ele não sabe ler nem escrever, mas ele conhece a tua palavra. E o irmão Irã estava agora falando aqui, e no texto diz lá, de Mateus 7, 22, 23, ele gosta muito desse versículo. Sabe que ele está lá na UTI, Wilson Pacheco, o nome dele. Ele está lá na UTI, deu AVC, e que tu possas cuidar dele, Pai. Porque mesmo não lendo, ele conhece toda a tua palavra e todos os momentos que a gente conversou lá na empresa que a gente trabalha, ele sempre falou do teu nome. Então, que a gente tenha a oportunidade de ver ele bem novamente. Tu sabes também que a Aline está próxima de ganhar o bebê dela, Maria Lorena. Eu gostaria, Deus, que tu cuidasse bastante dela. Ela está precisando, ela está com dificuldade no relacionamento. E é muito difícil para a mulher estar assim, prestes a ganhar o bebê. Cuida dela, Senhor. Cuida dessa minha sobrinha especial. A Letícia e a família dela, que a gente tem atendido através da ASA. Ela participou da semana de oração. Está fazendo estudo bíblico. O menino dela está indo nos desbravadores. Ela tem muita sede da tua palavra. É uma mulher que passa dificuldades, mas está sempre agradecida, sempre uma palavra boa para falar para a gente, que a gente consiga ajudar ela, não só na alimentação, mas principalmente que ela consiga vir para a igreja, que ela consiga estar na tua presença, Pai. Como ela disse que ela entrou na igreja e disse que era o melhor lugar do mundo. Não só ela, mas todos que se ali acheguem, sintam assim a tua presença. E como o irmão Irã falou, que a gente não seja carnal nem natural, que a gente seja espiritual, Senhor. Espiritual. Amém. Que a gente, antes de fazer qualquer projeto na igreja, fazer qualquer coisa que venha de ti, que venha dos altos céus, que a gente peça iluminação e tu entregue a palavra, porque tu diz também que só entrega para quem está em comunhão completa contigo. E que a gente consiga essa comunhão completa contigo, Pai. Amém. Eu peço uma bênção especial para os anciões da igreja também, para a liderança, que a gente consiga passar o que tu queres para a comunidade, não só para a nossa igreja, mas para a comunidade onde a gente vive, para as pessoas que a gente trabalha,
para nossa família. Eu quero encerrar pedindo pelo meu lar, Pai, pelo meu esposo, que saiu agora para entregar uma carga de arroz lá em Criciúma. Fez uma oração antes de sair, e as orações dele são sempre muito bonitas. O pastor Rufino conhece ele, que ele possa um dia estar aqui com a gente. E quando ele falou, a hora que eu sair, eu vou te acordar para participar do encontro. Se ele sabe que é importante para mim, para Maria Laura, que ele sinta que é importante para ele também, que ele busque a salvação. Obrigada por esse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai amado e bondoso, continuamos na tua presença, Senhor. Quando a irmã Rubi estava aqui orando, me desse 4 nomes para mim interceder por eles. Ontem, com a tua graça, com a tua bênção, consegui iniciar o primeiro estudo bíblico da minha vida, Senhor. Tu venha abençoar essa pessoa com quem iniciei o estudo e que através dela muitas portas possam se abrir para levarmos a mensagem a outras ovelhas que ainda não são desse aprisco. Glória a Deus. Bênção, Senhor, eu te peço uma bênção especial sobre 3 famílias também lá do Imaruí, na nossa igreja lá, Senhor, sobre a família Francisco, que está passando por uma dificuldade muito grande. E o Senhor venha interceder, venha atuar nessa família, Senhor, lhes dando capacidade para transpor esse abismo que está diante deles. Sobre a família também do irmão Sérgio, Senhor, lá de Maruí, e também sobre a família daquele irmão que ontem esteve visitando-nos ali na igreja de Nova Brasília, e percebe, Senhor, que eles estão diante de um abismo e não sabem transpor, não estão tendo capacidade espiritual, Senhor, discernimento para transpor essas dificuldades. Que o Senhor possa atuar nesses lares, Senhor, assim como nos lares aqui representados, pelas pessoas que estão nesse grupo orando e buscando mais aproximação contigo, buscando mais de ti, Senhor, que é a fonte verdadeira. Amém. Seja com todos, Senhor, aqui, pelo nome que intercedemos e que vamos interceder, e seja por nós mesmos. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, meu paizinho, continuando na sua presença aqui, juntinho com nossos queridos irmãos. Pai, que palavra maravilhosa que o Senhor deste para nós essa manhã. Nós levantamos e é um prazer ouvir que realmente, Pai, às vezes a gente vive de aparência e de rotina, e a espiritualidade profunda, que é a raiz, que é as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, deixamos de receber, porque deixamos o tempo nos dominar, Pai. Tenha piedade de nós, Pai, por favor. Eu imploro o tempo, que nós não venhamos perder, que nós venhamos, assim, fazer um projeto de tal forma que nós conseguimos, assim, estudar, tenhamos, assim, tempo para refletir mais a palavra e também, Pai, interceder. Tenho tantas pessoas para interceder, às vezes as pessoas chegam em mim pedindo oração, Pai, e a gente não consegue, assim, várias vezes no dia, interceder para a pessoa. Às vezes você intercede de manhã e à noite, mas no meio do dia a correria é tanto que você nem consegue. Você faz na memória, mas assim de joelhar, às vezes nem dá tempo, Pai. Por favor, ajuda a gente a entender que nós temos que parar, sossegar a alma e buscar no Senhor essa espiritualidade que vem de Ti apenas, Pai. Por favor, somos carnais, somos humanos, somos falhos, mas nós necessitamos da Tua misericórdia. Ontem, Pai, eu fiquei muito triste, voltando da casa do Senhor, o nosso irmãozinho Edinaldo, ele estava sábado anterior na igreja, Pai, e agora sábado encontrei ele no semáforo pedindo dinheiro, e daí eu descobri que ele estava assim, tinha tido a recaída e voltado para as drogas.
e estava ali em desespero, pedindo dinheiro para se drogar. Pai, ele é pai de 4 crianças. E também não só ele, pai, mas o meu primo Zeca, ontem lá no nosso grupo da Escola Sabatina, o Isael também expressou pelo sobrinho dele, pai. Então, pai, por favor, eu peço pelas essas pessoas que estão lutando pela droga, seus filhos de dentro da igreja, às vezes, pai. E às vezes a gente não sabe, mas eles estão lutando pela droga. Tenha piedade desses seus filhos, pai. Por favor, piedade e misericórdia, porque o vício é uma coisa cruel, é o emaranhado do inimigo na vida das pessoas. Às vezes não é nem droga, às vezes, pai, é um vício na comida, um vício de perder tempo. Tem vários tipos de vício nessa vida. Por favor, tenha piedade de nós, ajuda nós a enxergarmos tudo isso diante de nós, pai. Paizinho santo, poderoso, continua conosco. Pai, continua intercedendo pelo Gustavo, um jovem tão assim, já faz mais de 2 meses que ele está internado, pai. Por favor, ele já saiu da UTI, mas ainda ele não está bem, pai. Ele não conseguiu sair do hospital. E ele não tem nem 30 anos, pai. Ajuda ele a sair desse hospital, voltar para casa, poder, assim, sentir a felicidade da família, porque a família, tanto tempo que está ali no hospital, a família está, assim, até já incomodada com isso, estão, assim, já achando ruim, que não tem o tempo para ficar indo no hospital ver ele. Então, eu imploro também pela família dele, tenha piedade e misericórdia. Pai, tem outros também, tipo a mãezinha do Denis, o tio do Denis, que ele pediu oração, pai, que não está nada bem com problema do pulmão. Tenha misericórdia dele, paizinho. Por favor, fala com ele. E também, pai, o meu sobrinho Eze, que vira e mexe, ele e o Arthur, que também é meu sobrinho neto, sempre com probleminha também no pulmão, na garganta, e vira e mexe, estão assim sempre doentinho. Por favor, ajuda para que ele venha melhorar o mais rápido possível. Também, pai, a gestação da minha norinha, que não está sendo fácil, ela está passando muito mal. Ontem ela estava prontinha para ir para a igreja e não conseguiu. E toda manhã ela está passando mal. A Melissa, pai, que está para nascer, minha sobrinha neta também, pai. Por favor, cuida dessa bebê toda especial, que está sendo uma gestação difícil, mas agora ela está prontinha para nascer. Que seja uma benção para cada um de nós. A Elisa também é uma irmãzinha da igreja, que a bebezinha Elisa está para nascer também. Que o Senhor cuide e proteja, porque a gestante, pai, é claro, a própria Bíblia fala que é um perigo a mulher estar para parir, mas que o Senhor protege e cuida cada um dela, mesmo tendo a tecnologia que temos hoje, mas ainda é perigoso. Nós temos que depender da tua graça e da tua misericórdia em todos os aspectos, pai. Pai, continuas com os jovens, pai. Por favor, a espiritualidade dos jovens, eles são mais sensíveis. E, por favor, não deixa eles cair na garra do inimigo. E sábado vai ter uma programação especial em várias igrejas com jovem, pai. Então, por favor, que essa programação em todos os lugares que terão seja assim de encontro, pai, para eles, para que eles possam assim saber que estão perdendo tempo, que tem que buscar mais o Senhor nos lares, na vida, sem perder tempo. Tenha piedade. E peço, pai, espiritualidade minha, dos meus familiares, dos meus filhos, meu filho Felipe, o pastor, enfim, pai, eu sei o quanto que ele tem o desejo de continuar te amando, buscando cada dia, porque no fundo, pai, eu não dei apoio para ele ser um pastor, mas o Senhor o encontrou, porque ele fazia outros tipos de faculdade e ele não quis prosseguir, mas buscou o que o Senhor e o Espírito Santo impressionava na alma dele.
Amém. Pai, unja ele, continua com ele, ajuda não só ele, mas todos os pastores aqui nesse mundo, nesse vasto. A obra do Senhor é grande, eles precisam de força, Pai, do seu Santo Espírito. Por favor, trabalha com a alma e o coração de cada um deles, Pai. Amém. Pai, e continuamos na tua presença. Ajuda nós a entendermos que não podemos brincar de ser cristão. O Senhor está voltando. E continuo implorando, Pai, a vida do meu paizinho, porque eu estou aqui com ele chora o tempo todo o luto pela minha mãe. É triste de ver, Pai. Eu também choro, mas não igual ele. Tenha piedade, Pai, por favor. Ele está aqui comigo, ele ouve a palavra, mas é triste de ver ele chorar o tempo todo pela perda da minha mãezinha e também pela saúde dele, Pai. Eu imploro pela saúde dele. Cuida dele, cuida de cada um de nós. E obrigada por ser nosso Deus poderoso. Tudo isso pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que habita nos céus. Aqui nós nos encontramos, Senhor, diante da tua santidade, diante do teu trono de graça, na sequência dessas orações, desses pedidos que estão sendo apresentados agora diante de ti. E já pedimos humildemente, Senhor, tu inclines os teus ouvidos para ouvir cada petição aqui feita, a cada apelo aqui feito a ti, ó Pai. Querido Deus, não olha os nossos pecados, mas antes queiras perdoá-los com a tua misericórdia, com a tua bondade. Nós carecemos tanto, Senhor, nós carecemos tanto da tua bondade, da tua misericórdia para conosco. Nós precisamos, sabemos que não merecemos, mas precisamos encarecidamente te pedimos, te compadece de cada um de nós, Pai. Te compadece da tua igreja, te compadece do teu povo. Estás ouvindo aqui, Senhor, os teus filhos, cada um tem um pedido especial, cada um tem um clamor especial, cada um tem uma necessidade especial, Pai. Ô Senhor, assim como nós temos as nossas também, tu sabes o que passa no fundo do nosso coração. Por isso nós queremos neste momento, Senhor Deus, também clamar a Ti, entregar a nossa vida inteiramente nas Tuas mãos. E sobretudo, ó Pai, te pedir que nos proteja das ciladas do inimigo. Te pedir, Senhor, que nos proteja das ciladas de Satanás. Porque tudo que ele quer é que continuemos carnais. Tudo que ele quer é que fiquemos longe da espiritualidade. Mas que na tua santa e divina bondade, Senhor, que venha nos ensinar a como transformar o nosso caráter diariamente, a como sentir desejo de estar na tua presença diariamente. Querido Pai, abençoa o teu povo. Eu oro neste momento, Senhor, pela nossa igreja, toda a tua igreja espalhada por esse vasto mundo que atravessa um momento de letargia espiritual. A tua igreja, Senhor, que tem permitido cumprir nela a profecia de Apocalipse, capítulo 13, capítulo 3. Oh, meu Deus, não venhamos a permitir que sejamos vomitados da tua boca, Pai. Ainda que a profecia diga que muitos serão. Querido Deus, nós carecemos de uma transformação, nós carecemos de uma reforma, mas sozinho é difícil, nos ajuda, Pai. Queremos colocar a nossa vida inteiramente às tuas mãos para que isso seja uma realidade na nossa vida. Eu oro pela igreja na qual eu dirijo, Senhor, o Cambirico Abre da Capela. Oh, meu Deus, reaviva aquela igreja, sacode aquela igreja no sentido de despertamento, no sentido de um reavivamento, Pai. Por favor, Senhor Deus, abençoe as pessoas que estão fazendo estudos bíblicos. Eu peço aqui uma oração especial pela Mari, pelo Cláudio. Sabes a enfermidade pela qual o Cláudio está passando. Perdeu o movimento da sua perna direita que tanto o atrapalha, Pai. Por favor, Senhor, devolva, Senhor, se for da tua vontade, do teu querer, devolva o movimento da perna dele para que ele consiga tocar a sua vida.
para que ele consiga ir na igreja. Ele está querendo ir na igreja, mas ele não consegue subir a escada da sua casa por conta dessa dificuldade, Pai. Todavia, seja como tu queres, Senhor, não como nós queremos. Deus, tem misericórdia, eu oro também pela Mari, para que ela continue cada vez mais firme no seu propósito de se batizar. Eu faço aqui também uma oração pelo meu filho, que está afastado da tua igreja, se encontra em Criciúma hoje para prestar um concurso público, Senhor Deus. Os teus anjos estejam com ele a cada momento, guiando os seus passos, os seus planos. Eu oro pela minha esposa, Senhor, que tu continue dando forças a ela, físicas e emocionais, para que ela continue cuidando da mãezinha dela que mora conosco. E ela faz isso com tanto amor, ela faz isso com tanto carinho. Então, continue dando a ela saúde, Senhor. Saúde e vigor físico para ela continue nessa missão. Oh, Deus maravilhoso. Ajuda-nos a sermos sempre capazes de olhar pelo próximo, estendermos a nossa mão ao nosso próximo. Querido Pai, unja a tua igreja com teu Santo Espírito. Sela-nos com teu Santo Espírito, Pai, por favor. Conceda-nos o teu Espírito Santo a cada dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa comunidade. Possamos testemunhar do teu amor, possamos testemunhar da tua verdade. Eu oro pela minha família, pelos meus irmãos que ainda não te aceitaram, Senhor. Meus irmãos, que eles consigam amolecer o coração deles para que eles tenham um encontro contigo. Oh, Deus, de bondade, de misericórdia. Eu entrego também nas tuas mãos, Senhor, meu trabalho, as pessoas que estão fazendo estudos bíblicos com a gente e com os outros irmãos também. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Eu oro, Senhor, pelos irmãos também da igreja do Fábio Silva, lá em Tubarão, onde tivemos o trio Aliança, teve fazendo a programação ontem. Muito obrigado pela programação de ontem, Senhor Deus. Aquela igreja continue sendo uma igreja acolhedora, aquela igreja continue sendo uma igreja que também deseja um dia estar no céu contigo. Querido Pai, abençoe também o ministério do trio Aliança. Muitas pessoas têm sido alcançadas, Senhor, têm sido tocadas, ó Pai. Mas isso só é possível continuar com a presença do Teu Espírito Santo ao nosso lado. Por isso, Senhor Deus, esteja conosco a cada dia, a cada instante. Pai, tudo isso eu te peço. Não que haja em mim algum mérito, porque não tem nada de merecimento em mim. Nós reconhecemos, eu reconheço a minha pecaminosidade. Eu imploro por Teu perdão, imploro por Tua misericórdia. Mas é pelos méritos únicos de Cristo Jesus que eu te imploro, agora e sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Querido Deus, eu quero aqui interceder por alguns nomes que eu tenho aqui nesse papelzinho, que me vieram à mente. São nomes que nós temos intercedido e são a Xande e a Beatriz, ao qual estamos aí ministrando estudos, a minha esposa para a Stephanie, esse povo querido que tem passado aí dificuldades, lutas pessoais, internas e externas, mas que estão querendo te colocar em primeiro lugar e aprendendo a fazer isso. Quero interceder também pela Mel, a minha priminha. Quero interceder pela irmã Simone Borba, pela decisão que ela tomou para se entregar ao Senhor, através do batismo. E em setembro, se eu não me engano, ela estará concretizando essa vontade que ela tem. Ela queria que fosse eu que a batizasse, mas não podemos ainda. Todavia, ficamos de igual modo felizes pelo convite dela, enfim, por todo o carinho que ela tem ao Senhor. Louvado seja o seu nome, Pai. Intercedo, Pai, pelos alguns problemas que estamos tendo, às vezes, no distrito, que às vezes eu não tenho sabedoria para poder lidar, porque é muito mais complexo daquilo que eu posso fazer. Quero interceder pelo irmão Jocely, irmão Osni, que haja uma conciliação com esses irmãos. Quero interceder pelos novos na fé, onde estivemos ali com parte da grande quantidade de irmãos e amigos aqui da Associação Catarinense, no Discípula C, tendo ali, ouvindo algumas instruções bíblicas e também, ao mesmo tempo, testemunhos muito lindos de pessoas que já iniciaram a fé envolvidos na missão e estão fortes, estão firmes. Peço também pelo irmão Daniel, irmão Mário e irmã Regina, que são os mais novos enlutados que nós temos aí esse ano, perderam os seus cônjuges e estão passando por momentos difíceis.
Aos irmãos também que iniciaram, estão envolvidos na missão de salvar. Fiquei feliz ali com as palavras do irmão Irã, onde ele disse que está iniciando tudo. Pelo que eu entendi, ele falou que era o primeiro dele, ou o primeiro dele esse ano, não sei. Mas que bom, Senhor, que bom que quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor coloca no nosso coração o desejo de compartilhar esse carinho, esse amor, essa graça a outras pessoas. Ajude-nos a sempre ter alguém para levar esse amor para Jesus, através do exemplo e também através de estudos, ministrando a Tua palavra. E, por fim, eu intercedo aqui pelo irmão Miguel. Na verdade, o Miguel, ele é argentino, eu conheci ele numa fila de um parque aquático, que estive com os adolescentes ano passado, e ali começamos a falar, e aí fizemos uma amizade, ele queria vir para cá, conseguimos ali colocar ele em um lugar lá no norte da ilha, nosso amigo o irmão Rudy está cuidando dele, influenciando ele para Jesus. Que um dia, senhor irmão Miguel, o senhor Miguel e a sua companheira venham tomar uma decisão para Cristo também, é o nosso desejo. Continue nos abençoando com a tua graça, conforme o Senhor faz todos os dias, e que nós nos permitamos receber a bênção do Espírito nesse dia. Esse momento aqui, em família, né, vamos dizer assim, espiritual, não vai substituir o nosso culto pessoal. Ajude-nos ao terminarmos aqui, que cada um de nós venhamos buscar o Senhor, talvez uns vão descansar e buscar o Senhor depois, não sei, mas que esses encontros aqui sejam apenas para fortalecimento da nossa fé, compartilhando as nossas petições de oração e intercessão, e também estudando aquele livro que estamos aí propostos para essa ocasião, Passos para o Reavivamento Pessoal. Depois vamos estudar outros livros e que não venhamos a terminar esses momentos, esses encontros, que o Senhor me ajude a continuar gerindo e recebendo essas bênçãos, porque cada vez que a gente se encontra, o mais fortalecido sou eu mesmo. E eu agradeço por essas ideias que o Senhor colocou no coração dos irmãos e no meu coração. Continue conosco e obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos tem dado nessa ocasião. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos, eu agradeço a cada um de vocês. Só aqui revisando, dia 19 de março, ou seja, o próximo domingo, o irmão Irã vai fazer a parte número 2 do capítulo 2. E aí, no dia 26, coloque na sua agendinha aí, nós vamos ter a nossa vigília. Se tudo der certo, que ainda não falei com o irmão Saul e a irmã Salete, ali da Nova Brasília, nós vamos fazer na roça de lá, no sítio de lá. É ali no Mirim, né? Então, vai ser a primeira vez que vamos fazer ali para contemplar aquele casal também que está se preparando para se entregar a Cristo Jesus. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Não? Então, tá bom. Beijo do Mago, graça e paz para vocês. Nos vemos no próximo. A fotinha, é verdade, a foto. Vamos lá. Olha aí para a tela. Deixa eu abrir aqui no Zoom. No 3, hein? 1, 2, 3. Só para garantir, vou tirar do celular aqui também. 1, 2, 3. Vai que no computador dá errado, né? Então é isso. Lindo domingo. Bom dia a todos. Tchau, pessoal. Tchau, bom dia a todos. Tchau, tchau. Deus abençoe. Obrigado, irmã. Pela Abençoe a todos. Beijinho.